Bom dia, meu querido, minha querida. Que manhã maravilhosa, deliciosa, para entrarmos na presença do Senhor, para de fato entendermos, de fato vivermos a palavra de Deus que diz que deitei e acordei, porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor nos cuidou, porque o Senhor estava presente em toda a noite conosco. E é com essa gratidão transbordando em nosso coração que eu quero te convidar, onde quer que você esteja nesse momento, a adorar esse Deus que tem cuidado de nós, a adorar esse Deus que possui um amor tão grande, que jamais acaba. Louvemos ao nosso Deus. Jamais acaba, Deus que faz milagres e que fez os céus, estendeu a terra no profundo mar, fez o sol e a lua, Deus da criação. Sou grato a Deus pelo teu imenso amor. Sou grato a Deus pelo teu perdão. Teu grande amor chega até me constranger. Eu sei que sou dependente do Senhor. Teu amor é grande e jamais acaba. Deus que faz milagres e que fez os céus, estendeu a terra no profundo mar, fez o sol e a lua, Deus da criação. Sou grato a Deus pelo teu imenso amor. Sou grato a Deus pelo teu perdão. Teu grande amor chega até me constranger. Eu sei que sou dependente do Senhor. Sou Que você possa ser grato todos os dias, todas as manhãs, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Agradeça a Deus por esse grande amor. Teu grande amor chega até me constranger. Eu sei que sou dependente do Senhor. Aleluia, sou grato. Sou grato a Deus pelo teu imenso amor. Sou grato a Deus pelo teu perdão. Teu grande amor chega até me constranger. Eu sei que sou dependente do Senhor. Sou grato a Deus pelo teu imenso amor. Sou grato a Deus pelo teu perdão.
dizer, Senhor, que tenhamos corações gratos. Esse próximo louvor agora, quando a Vivi colocou para a gente cantar, né? Eu fiquei muito feliz e trouxe à memória algo que aconteceu com minha família em 2016. Fiquem tranquilos, senão vou contar toda a história. Mas a gente estava planejando há mais de um mês passar um feriadão lá na Serra, lá em Gramado. E justamente na semana que nós iríamos viajar, com o hotel tudo reservado, a Ana Micaela, minha filhinha, que hoje tem 9 anos, mas na época ela tinha 5, ela ficou doente. Ficou gripada, dorzinha na garganta. Levamos no médico uma vez, levamos outro. O médico disse, não, podem subir a serra tranquilamente. Chegando lá na serra, o que aconteceu? Febre a noite toda. Levamos no hospital lá mesmo na serra. A doutora tentou nos tranquilizar, mas fazia praticamente 24 horas que a minha filha não comia. E por fim ela desmaiou no meu braço e no braço da minha esposa, a Deise. E nós ficamos desesperados com aquela situação. A boquinha roxa, pálida, nada ela conseguia engolir mesmo. E desmaiada. E diante daquela agonia, descemos ou não descemos para Porto Alegre, levamos ou levamos para o hospital, na cidade, enfim, algo veio na minha mente. E eu olhei para minha esposa, até meio receoso, sabe aquelas loucuras? Falei assim, amor, vamos fazer algo assim, bem diferente agora? E ela, o quê? O que Deus está mandando fazer? Vamos dobrar o nosso joelho e vamos louvar? E louvar a Deus quando um filho está doente é complicado. E nós dobramos os nossos joelhos e louvamos o Senhor. E olha, eu acredito porque eu estava lá e porque eu creio no Deus que todos nós aqui servimos. Foi terminar o louvor e a minha filha levantou e a primeira coisa que ela falou é, estou com fome. E nós descemos para o saguão daquele hotel, meio assim, incrédulos, coisa feia, né? Meio incrédulos. E a primeira coisa que ela pediu para quem estava com dor na garganta foi, pai, eu quero sucrilhos. A minha esposa olhou para mim e falou assim, não, sucrilhos não. Eu falei, não, vamos dar sucrilho, que ela quer comer, né? Deus curou. E graças a Deus podemos passar um restante de feriadão bem tranquilos. Por mais difícil que seja essa história, eu quero lhe dizer, louve, o louvor liberta, o louvor sara, o louvor traz vida, o louvor cura, traz existência, aquilo que ainda não há. Louve, porque quando tudo isso terminar, o que vai restar a viver? É a adoração, é o louvor, quando nós formos para os céus, amém? Louve com a gente. Deus não rejeita a oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Ó, presta atenção, ó. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo estar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar.
gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aguarde, descanse nele. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de quê? É a hora de vencer. Então abra sua boca. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Olha só, seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Ergue essas mãos, oh, a bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Eu não sei como é que você está, nem o que está acontecendo. Nós somos a IBAG, meu nome é Ícaro, eu faço parte da liderança dessa igreja. E hoje e agora, este é o momento para eu e você colocarmos diante do Senhor com muito louvor. Aquilo que está no teu coração, seja porque você tem uma dificuldade, seja porque você gostaria de agradecer. Um momento ímpar na minha vida e na sua é o momento em que nós temos o privilégio de poder falar com Deus, estar com Ele. E por meio da oração você pode nesse instante colocar aquilo que está no teu coração. Seja o que possa estar te preocupando, possa estar fazendo com que você não saiba como agir e nem para onde ir. Coloque diante de Deus essa dificuldade, porque certamente Ele te mostrará o caminho. Mas você também quer agradecer. Coloque o teu coração diante do Senhor e Ele vai receber esta adoração. Nós estamos no momento do culto de adoração ao Senhor e juntos estamos adorando ao Deus eterno. Agradecemos a Deus por esse privilégio. Eu queria convidar você a, na sua casa, elevar o seu pensamento a Deus e juntos podemos colocar diante dEle aquilo que está lá dentro, no nosso íntimo. E Ele diz assim: coloca para mim em oração. Eu, embora saiba que o que você quer e o que você precisa, eu gostaria que você dissesse, que você manifestasse isso de forma verbal, declarasse isso. Porque quando eu e você declaramos, os céus se movem a nosso favor. Vamos orar? Vamos buscar ao Senhor e colocar diante dEle, através dos nossos lábios, aquilo que Ele quer ouvir, embora Ele já saiba, porque é um pedido. Ele só quer que eu pronuncie, que eu coloque. Vamos fazer isso? Convido você a baixar sua cabeça, elevar o seu pensamento a Deus e juntos iremos colocar diante do Senhor o que está no nosso coração. Amém? Santo e eterno Deus, nós não temos palavras, Deus, palavras para agradecer o Teu amor, Tua graça. Senhor, a forma ímpar com que atuas em nossas vidas e abre portas onde elas não existem.
e fecha, Senhor, aquelas que podem trazer prejuízo a nós. Nós te louvamos, Senhor, porque aquilo que tu abres, ninguém fecha. E aquilo, Senhor, que o Senhor fecha, ninguém consegue abrir. Quantas são as maravilhas que temos ouvido do teu povo, Senhor, da tua ação na vida de cada um de nós nesse momento de pandemia. Quantas maravilhas temos ouvido, Senhor, de tudo que tens feito. Queremos te pedir em especial que pelo teu Espírito visite cada lar, Senhor, cada lar que hoje nos ouve, que hoje participa conosco deste louvor a Ti, Deus. Recebe a adoração, recebe o pedido, o clamor de cada vida que será atingida por este momento, Senhor, por este culto prestado a Ti. Que cada um deles possa ser tocado pelo Teu Espírito de uma forma muito especial, para que tenham um encontro pessoal contigo, com o Teu Espírito, para que entendam, Senhor, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade que Tu tens para cada um de nós. Sonda, Senhor, os corações nossos, todos os nossos corações, e dá segundo o Teu propósito, porque sabemos que pela Tua palavra o Teu propósito é infinitamente melhor daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nos permite, Pai, nos render à Tua soberania, Deus. Nos render à Tua vontade, porque ela é perfeita para nós, Pai. Nos auxilia, abre as nossas mentes e corações, Pai. Fala, Senhor, a cada um de nós de uma forma especial pelo Teu Espírito. Que cada um que está neste momento colocando o seu coração diante de Ti, adorando, colocando um pedido, Senhor, ou um agradecimento, Pai, recebe. E atua, Senhor, pelo Teu Espírito, para que pessoas possam ser libertas, restauradas, famílias restauradas, lares libertos, pessoas possam ser atingidas de tal forma pelo Teu poder que elas possam receber a ação do Teu Espírito e anunciar as maravilhas e bênçãos que tens feito na vida de cada um de nós. Que cada lar que nos assiste hoje, cada lar que nos permite adorarmos juntos, possa ser atingido pelo Teu poder de uma forma especial. Que o Teu Santo Espírito visite cada lar, possa fazer prosperar, crescer, aprender mais de Ti, entender da Tua soberania e ter uma intimidade perfeita contigo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, que cada um que aqui nos está adorando junto para buscar a Tua presença, Pai, que cada um deles possa receber de Ti as mais ricas bênçãos, que haja prosperidade, restauração de famílias, que, Senhor, haja abertura de portas para emprego, Pai, dificuldades de saúde que elas possam cair por terra e que haja saúde perfeita diante de Ti e segundo o Teu propósito. Senhor, nós sabemos que Tu tens o melhor para nós. Age segundo a Tua vontade e o Teu propósito, porque ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Recebe a nossa adoração, porque somos falhos, Pai, e sem Ti nada podemos fazer. Nos auxilia neste propósito de adorar-Te, porque sabemos, Pai, que temos dificuldades para adorar-Te da forma perfeita que o Senhor precisa. Nos auxilia a adorar-Te em espírito e em verdade, para honrar e bendizer o Teu Filho amado Jesus. Nós pedimos, Te agradecemos, colocamos cada lar que possa estar sendo atingido neste momento, que este lar possa ser restaurado, que o altar de adoração de cada lar possa ser restaurado e a chama do Teu amor, do Teu Santo Espírito, possa estar cada vez mais forte nos lares que são atingidos agora pela Tua palavra, pelo Teu querer. Muito obrigado por tudo, louvado seja o Teu nome e nos auxilia, Senhor, a não atrapalhar o que Teu Espírito tem feito em nosso meio. Muito obrigado por tudo que tens feito. Louvado seja o Teu nome em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus vai na frente, queridos, é algo incrível imaginarmos como Deus faz e o que Ele faz. É algo que muda a nossa percepção de vida. Nós temos, nos momentos da igreja, algumas modificações, algumas alterações de programações, e realmente elas, dada a pandemia, são alterações que acontecem a todo momento. Então, se você quiser tomar ciência, saber como estão as questões de andamento das programações da igreja, eu te pediria que visite as nossas redes sociais. Ali tem todas as informações que você precisa e atualizadas
para que nós possamos continuar adorando ao Senhor neste momento em que o culto é diferente, a adoração tem sido de uma outra forma, não presencial, e a gente precisa das informações. Visite os nossos sites, as redes sociais, para que você tenha a informação adequada e atualizada acerca dos andamentos da programação da igreja. Amém? Visita lá, você vai ter todas as informações, e para nós será uma alegria e um privilégio poder receber você nesta visita, que certamente trará para mim e para você uma alegria e uma bênção. Amém? Uma outra coisa que normalmente a gente faz, e é algo que nós fazemos com gratidão, com um agradecimento imenso ao Senhor, porque é um privilégio que existe em nós, é uma outra parte do culto onde eu e você adoramos. E adoramos a Ele através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Fazemos isso porque Deus pede que nós façamos com alegria. Não porque alguém pediu, não por uma obrigação, mas porque Deus ama aquele que dá com alegria. Seja alguém que faça isso não por uma obrigação, não precisa, porque Deus, na verdade, não depende do meu dízimo, da minha oferta, da minha colaboração, mas Ele nos dá o privilégio de realizar. Amém? Que eu e você possamos fazer isso com essa tranquilidade. Você vai encontrar dentro da programação, e agora projetado na sua tela, a forma com que você pode dar a sua oferta, contribuir com o seu dízimo segundo aquilo que Deus propôs no seu coração. Amém? E nós vamos orar nesse momento. Você terá um momento de louvor, onde esta oportunidade lhe será dada para contribuição conforme aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém? Vamos lá então? Santo e eterno Deus, nós queremos te louvar e te engrandecer pelo privilégio de poder adorar-te através de tudo aquilo que o Senhor já nos deu, devolvendo a ti, Senhor, aquilo que é teu, não nos pertence. Nos ajuda, Senhor, a fazermos isso não por obrigação, mas porque o Senhor ama a cada um de nós, que entende a sua soberania e compreende a necessidade de atuarmos pelo privilégio do crescimento do teu reino. Visita cada lar, Senhor, faz prosperar na vida de cada servo teu, que nesse momento decide compreender e realizar segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Visita todos aqueles, Senhor, que estão sendo tocados por ti nesse instante, e aqueles que terão o privilégio de contribuir com a tua obra. Muito obrigado por este privilégio. Guarda cada família representada, guarda cada um de nós, que nós possamos ter, Senhor, cada dia mais a compreensão vinda dos céus do que é contribuir e o privilégio que é participar do teu reino através das partes financeiras que o Senhor traz à vida de cada um de nós. Te louvamos, te engrandecemos, porque sabemos que o teu benefício, aquilo que tu traz para nós, vai muito além das questões financeiras. E colocamos diante de ti os dízimos e ofertas para que eles sejam usados da forma que o teu Santo Espírito deseja, para o crescimento do teu reino. Louvado seja o teu nome. Visita todos os lares e completa, Senhor, aquilo que precisa ser adequado na vida de cada família que é atingida neste instante. Em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos, Pai. Amém.
Deus, sim sou. Sou um remido de Deus, sim sou. Eu não vou parar, eu não vou parar. Sou um remido de Deus, sim sou. Sou um remido de Deus, sim sou. Sou um remido de Deus, sim sou. Eu não vou parar de cantar. Minha alma e coração cheios hoje estão. Na fraqueza sei que tens plano pra mim. Nem os anjos podem cantar assim, pois eu renasci e remido estou. Eu não vou parar de cantar do amor. Eu não vou parar de cantar do amor. Jesus, pra sempre serás tudo pra mim. Eu não vou parar, eu não vou parar. Eu não vou parar de cantar do amor. Eu não vou parar de cantar do amor. Jesus, pra sempre serás tudo pra mim. Eu não vou parar, eu não vou parar. Oh, 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 Eu não vou parar de cantar o amor. Assim como eu e você, não vamos parar de louvar ao Senhor. Nós somos a IBAG. Para você que chegou agora, meu nome é Ícaro. Eu faço parte da liderança dessa igreja. E hoje, Deus me deu o privilégio de compartilhar com você sobre Marcos, capítulo 7 e 8. Temos estudado o livro de Marcos e nós vamos hoje meditar um pouquinho. Não vamos esgotar o assunto, mas vamos meditar um pouquinho acerca de Marcos no capítulo 7, capítulo 8. Essa tem sido a forma com que nós temos transmitido a palavra de Deus, para que eu e você possamos entender melhor e, entendendo, podendo adorar. É óbvio que cada estudo que a gente apresenta, ele traz inúmeras coisas, assuntos, dificuldades, assuntos que podem ser aprofundados, questões teológicas que podem trazer para mim e para você um melhor entendimento. Como eu disse, nós não vamos esgotar o assunto, mas vamos trazer para a nossa realidade os temas que Marcos 7 e 8, e pensando alguns temas, não vamos falar deles todos, o tempo é muito curto, para que a gente possa avançar um pouco no entendimento acerca da palavra de Deus. Veja que, para que possamos nos contextualizar acerca do tema, né, de Marcos 7 e 8, Marcos, ele relata um momento da vida de Jesus que é um momento ímpar para todos nós. Foi o início de tudo, foi como Jesus começou a falar sobre a sua palavra. E naquele período, naquele momento histórico, nós tínhamos pelo menos 3 grupos em especial na sociedade da época, que trouxeram algumas dificuldades que também são refletidas hoje nos nossos dias. Estes grupos, eles tinham uma forma especial de entender as questões religiosas. Eram pessoas importantes, eram grupos que adoravam a Deus, mas adoravam a Deus com um entendimento falho. E Jesus vem e começa a falar de um evangelho que muda, um evangelho com um entendimento diferente. Jesus, a própria palavra, o próprio verbo de Deus, traz para aquelas pessoas e traz até os dias de hoje para nós entendimentos acerca de Deus que muitas das vezes nós temos dificuldade de compreender e caminhar segundo esse entendimento. E mesmo depois de 2000 anos, há mais de 2000 anos da chegada de Jesus e da forma com que ele trouxe esse evangelho, Marcos nos relata alguns detalhes que também são repetidos em Mateus e Lucas. E ele relata alguns detalhes que
até hoje, nós temos dificuldade de compreender, de saber como caminharemos sobre isso. Um dos temas que em Marcos 7 Jesus fala é sobre a tradição dos homens. Naquela época, os grupos que ali estavam, eles viviam de tradições religiosas, comportamentos que vinham sendo passados de geração em geração para especificamente adorar ao Deus único, para adorar a Deus de uma forma que eles acreditavam ser a melhor. E Jesus então chega para aquelas pessoas e traz alguns ensinamentos, é o que a gente vai ver agora. O primeiro deles é justamente a questão da tradição. Olha o que Deus coloca para nós, e Jesus nos faz pensar sobre isso. Se vocês tiverem a Bíblia aí, abram lá em Marcos 7. Nós vamos ler os versículos 3, 6, 7 e 8. Versículos 3, 6, 7 e 8. Então veja que há uma situação em específico que o Marcos relata do comportamento das tradições que esses grupos tinham. Diz assim em Marcos 7, 3. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Agora o 6, veja que quando começa isso ele diz: o problema está na tradição, na forma com que você compreende a percepção de Deus e de como adorá-lo. E aí então nós temos ele respondeu. Jesus falando a este grupo que adorava dessa forma, que tinha como percepção, capacidade de adoração, algo equivocado, porque eles não adoravam na intimidade, eles não adoravam de forma que agradasse ao Senhor. Então ele diz e profetiza, ele diz que Isaías, citando Isaías 29:13, ele diz: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja que a percepção acerca da tradição é justamente algo que faz com que nós, ao invés de vivermos um evangelho pleno, nos afasta do Pai, nos tira da real forma de adoração a Deus, que é em espírito e em verdade. Aqui vem uma dificuldade que nós estamos enfrentando, não só naquele período, mas até hoje. O versículo 7 traz para nós algo também distinto. E depois o versículo 8. Então ele diz assim: em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Versículo 8 vai nos trazer também o complemento disso. E ele diz: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Veja que Marcos, ao falar sobre isso, ele traz algo em que Jesus trabalha no coração daquelas pessoas, religiosos. A Bíblia vai nos trazer ensinamentos que os líderes da época eram os fariseus, os saduceus e também os herodianos. Cada grupo desse tinha uma forma, um princípio, uma maneira de adoração que na verdade não atingia o coração de Deus, porque o fazia em lábios e não em coração. Não falavam disso com Deus no seu íntimo, trabalhavam com hipocrisia. Champlin, ao falar sobre esse tema daquele povo na época, e nós vamos ver isso depois no capítulo 8, ele fala que aquele povo era hipócrita, que não só vemos nesse texto, mas também encontramos em Lucas 12:1. Ele diz que o povo que adorava, os líderes religiosos, ele não está falando de leigos, ele está dizendo de pessoas que adoravam a Deus e eram líderes religiosos da época, conhecedores, entendimento para eles do Pentateuco era algo natural. Então o fariseu,
Ele era alguém que vivia a lei, a sua regra. O Pentateuco para ele está escrito, tem que ser assim. O saduceu, por sua vez, ele avaliava que podia ser um pouco mais liberal. Já todos aqueles que provinham da parte de Herodes Antipas, eles viviam uma questão política. Todos eles estavam envolvidos com o poder de decidir, de adotar critérios acerca do povo, e este poder de decidir fazia com que eles acabassem por trabalhar de maneira hipócrita, sem viver o evangelho na essência, sem viver a adoração que na época se baseava nas leis de Deus, no Pentateuco. Eles não viviam isso na essência, eles viviam isso aparentemente, viviam isso para si, em seu propósito. E ali, segundo Champlin, havia corrupção, depravação moral, havia incapacidade de perceber as realidades de Deus. Eu e você, após 2000 anos, hoje enfrentamos a mesma coisa. Nós temos, não fora do meio evangélico, mas dentro daqueles que adoram o Senhor, independente da denominação, pessoas que ainda não perceberam qual seja a forma ideal de adoração a Deus. Isso não é fácil, isso não é uma coisa simples, isso depende de intimidade, depende de busca. E muitas pessoas hoje vivem por tradição. Uma das tradições que é muito combatida no meio evangélico e também é fruto de muita discussão, e eu vou chamar a atenção dela só porque é algo que a gente pode avaliar com tranquilidade, é a forma com que você se apresenta para pregar o evangelho. Muitos receberam daqueles que foram as pessoas que foram trazidas para o Brasil de outros países, como Estados Unidos, outras culturas, outra forma de ser, principalmente os batistas que vieram e foram trazidos para aqui, para o Brasil, por americanos. E o que eles trouxeram para nós? Um comportamento, uma tradição, terno e gravata. O terno e gravata passou a ser a expressão que nós entendemos que há para um cristão. O que Cristo falou para aqueles que entendiam sobre a palavra? Vocês estão me adorando com lábios, não com coração, não em espírito e em verdade. Vocês me adoram com tradições. Hoje na IBAG nós costumamos dizer que não queremos atrapalhar o que Deus está fazendo, e o fazemos convictos de que tudo o que está acontecendo aqui, certos disso, porque a cada culto há uma novidade, há uma restauração, há um toque do Espírito totalmente distinto nas nossas vidas, e que é justamente o que a palavra pede. Dependa do Espírito Santo de Deus, Ele vai conduzir sua igreja, Ele vai conduzir seus passos. Todas as vezes que eu e você nos colocamos diante de Deus e intentamos fazer algo com a nossa razão, nossa percepção, nossa tradição, isso muda completamente. Isso traz dificuldades para nós. E assim como eu falei sobre a questão do terno e da gravata, quantas pessoas vivem isso por uma tradição que foi trazida para aqueles que trouxeram o evangelho aqui. Eles vieram e estavam numa cultura, uma situação diferente, e para eles andar com terno e gravata era algo comum. Nós somos um país que detém um clima totalmente distinto. Terno e gravata pode ser usado? Pode. Mas será que essa tradição e muitas outras que às vezes nós criamos e seguimos nas nossas igrejas, será que elas permitem que eu e você cresçamos? Permitem que eu e você entendamos a plenitude do Evangelho de Cristo? Aquilo que Ele realmente quer mostrar para mim e para você? Outro dia, minha esposa, verificando uma postagem na internet, alguém colocou lá sobre um gurizinho de 6 anos, que batizou, que foi chamado pelo pastor da igreja para batizar uma criança, que também foi trazida por este menino, que foi fruto da ação evangelística dentro daquilo que esse menino
entendia sobre Deus. E ele foi um instrumento usado por Deus para que este outro ser pudesse entender a vontade de Deus e ele aceitar, e foi ao batismo. Uma das coisas que, abre aspas, teólogos de plantão colocaram, e aqui vem o problema da tradição, vem a falta de capacidade de perceber quem é Cristo, e o que o Evangelho trouxe para nós, e o que é a liberdade de estar nele. Então esses teólogos de plantão colocaram que não, que só quem batiza e quem tem capacidade para fazer isso, autoridade para isso, é uma autoridade que foi dada por Deus. Aí bota a base bíblica lá dizendo que há a possibilidade, só o pastor ou aquele líder que foi levantado por Deus, um apóstolo, que tem a possibilidade de batismo. Se esquecendo que tem um ide de Jesus, que ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nesse ide não está escrito: ide por todo mundo, seja pastor e vá lá e batize. Eu e você temos o ide de Jesus, e quem capacita é o Senhor. Minha esposa usou como ilustração a parte em que é batizado o eunuco. A discussão foi: não, mas ele era autorizado, ele tinha uma autoridade, ele veio da igreja. Quem é a igreja? Isso é uma percepção de tradição. Eu e você somos a igreja. E se nós entendermos que tradição é algo que pode ser vivido, mas não pode atrapalhar a minha intimidade com o Senhor, nós realmente entenderemos que o Evangelho de Cristo é liberdade. Mas a liberdade que está em Cristo tem um pilar. Esse pilar diz que eu preciso falar de Cristo, da redenção que vem em Cristo e de como eu posso encontrá-lo e me render a Ele. Às vezes nós nos prendemos a detalhes, a tradições humanas, a forma de ação que não nos leva ao crescimento. E Marcos, quando toca nesse assunto no capítulo 7, é isso que ele traz. Um outro tema que ele também traz para nós está em Marcos 7, de 14 a 23, e ele fala sobre a questão do que sai da boca do homem, porque aquilo é impuro. O que sai da boca do homem, isto é impuro. Então veja lá, nós vamos ler os versículos 15, depois de 19 a 23. Diz assim o versículo 15: não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai da boca do homem é que o torna impuro. 16. Se alguém tem ouvidos, ouça. 17. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram: explica-nos a parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Diz ele. Perguntou-lhes Jesus, volta para o 18, perguntou-lhes Jesus: não perceberam que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Pergunta Jesus. 19. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. 20, perdão. O 20 diz para nós, e continuou: o que sai da boca do homem é o que o torna impuro. 21. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. 22. As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. 23. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Olha que grande dificuldade nós enfrentamos quando imaginamos
ou criamos tradições, formas, percepções que não são segundo o que Cristo trouxe para nós. Quando você fala de alguma coisa, você fala daquilo que o seu coração está cheio. Davi diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é o que você come, não é o que você ingere, mas é tão somente aquilo que já está lá dentro e que você precisa mudar. Como somos corpo, alma e espírito. A alma retém para nós os nossos sentimentos e eles precisam ser entregues no trono do Senhor. Precisam ser moldados pela palavra de Deus, para que entendamos qual seja a forma de adorar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, de amar estas pessoas, de viver com elas de uma forma distinta, de respeitar e aceitá-las como elas se achegam a Cristo, porque quem transforma é a palavra. Então não há algo impuro que você possa comer que transforme a sua vida. Uma das coisas que a gente faz com relação ao alimento, quando chega em nosso lar, por exemplo, em casa, é nós, ao fazermos as nossas compras, impormos as mãos sobre todos aqueles alimentos e dedicarmos ao Senhor. Isso tira qualquer coisa que você possa ter ou que alguém possa ter feito. Então entenda que Cristo vai além disso, e Marcos nos fala sobre isso. Não é o que entra no seu estômago que vai te contaminar. Eles tinham uma série de dificuldades, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e isso era dito no Velho Testamento, porque estas pessoas não conseguiriam perceber o que hoje nós entendemos sobre os alimentos. Por isso aquilo era impuro, porque se eles comessem, de que forma seriam tratados se não conheciam? E Deus então coloca algo sobre isso. Mas eles entenderam de forma errada, percebendo que impuro, é impuro, não posso. E Jesus então explica essa situação nessas questões que nós vimos. Também em Marcos 7, de 24 a 30, Jesus cura a filha de uma mulher cirofenícia. Ela era grega e, portanto, estrangeira. Aqui, a explicação de Marcos, o tema que ele traz, é sobre todo o estrangeiro acerca do Evangelho. Nós sabemos que nós temos o povo escolhido de Deus, o Israel de Deus, que aqueles que foram, na verdade, circuncidados como judeus, como pessoas separadas por Deus, e sabemos que depois Deus coloca na vida de Paulo, na transformação da vida dele, uma palavra distinta: você vai pregar aos gentios, você vai falar àquele que não é judeu, ao estrangeiro, à casa dos judeus, porque estes também é chegado o reino dos céus, estes também precisam entender e perceber as maravilhas de Deus. Veja que Marcos 7, de 26 a 29, olha o que diz lá, vamos botar lá, Marcos 7, 26 a 29, a mulher era grega cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. 27, e ele disse: deixa que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. 28, ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. 29, então ele lhes disse: por causa desta resposta, uma resposta de fé de uma estrangeira, de alguém gentílica, de uma grega e não de uma judia, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Eis aqui uma dificuldade que às vezes nós enfrentamos, quando falamos da palavra de Deus, rotulamos quem pode ou não estar na presença dele, quem pode ou não recebê-lo. Existe uma universalidade do amor de Deus. Esta universalidade não coloca rótulos em quem se achega ao Senhor. O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, o que Deus nos traz é para todo o povo, para todo aquele que crê
e conhece ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. É para mim e para você. Então eu e você precisamos perceber que não há acepção de pessoas. Não pode haver. E Marcos relata isso porque ele traz para nós uma forma distinta. Abra lá, por favor, em Atos, capítulo 9, versículo 15. Atos 9, versículo 15. Olha que palavra Deus nos traz. Enquanto isso, Atos 9, 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Veja que Deus estende em Paulo, na missão de Paulo, como o evangelho vai ser trazido a mim e a você. E eu e você precisamos perceber que essa universalidade nos traz bênçãos, e foi por isso que Marcos, ao relatar a cura, e a mulher, ao ter crido, ao ter entendido que quando ela diz assim, até os cachorrinhos comem das migalhas, ela diz, eu não sou do povo que você escolheu, mas eu também posso comer de um pouquinho das migalhas que o Senhor deixar que eu possa receber. Eu creio que o Senhor pode fazer a diferença. Assim como ela, eu e você precisamos crer que Deus pode fazer a diferença na nossa vida, e Ele certamente fará, porque é pela fé que nós atingimos as bênçãos e maravilhas que Deus tem para nós, tá? Depois nós vemos também a cura de um surdo. Ele era gago, na verdade, né? Ele tinha uma dificuldade, era gago. E nós temos isso no capítulo 7, versículo 31, 32, 35 e 36. Vamos ler o 32. Vamos ler o 32. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois o 35 e o 36. Vocês já ouviram a expressão que quando você não quer que ninguém diga alguma coisa ou conte alguma coisa, basta dizer para ele que não o faça? Quando nós dissemos a alguém, não conte a ninguém, é o mesmo que disser conte para todo mundo. E Jesus disse a esse homem que não dissesse a ninguém, mas ele recebeu uma bênção. Então lá no versículo 35 e 36, diz lá, ele foi curado, mas ouvindo o homem, se abriram a sua língua e ficou livre, e ele começou a falar corretamente. 36, Jesus ordenou-lhe que não contasse a ninguém. Isso é algo que, se você escutar, está morto, né? Contudo, quanto mais ele os proibia, não só esse homem, mas todos os demais, mais eles falavam. Porque imagina, quando você tem uma bênção no Senhor, quando você recebe uma bênção, você literalmente sabe a diferença que é estar com Deus. E aí você quer contar para todo mundo. Então, pedir para alguém, para que esse alguém não faça, é o mesmo que dizer para ele, vai lá e faz. E é o que acontece. Com esse aspecto, a gente adentra no capítulo 8 de Marcos. Veja que nós pincelamos algumas coisas, porque se fôssemos falar de tudo seria difícil. Adentramos então no capítulo 8. Capítulo 8 de Marcos traz também algumas situações de cura, algumas situações em que Cristo faz a sua segunda multiplicação dos pães e peixes. E Marcos relata alguns detalhes sobre isso. No capítulo 8, e aqui eu vou citar só os versículos, e depois, para que a gente possa entender, 8 de 1 a 10, existe a segunda multiplicação de pães e peixes. Você pode ler Marcos 7, 8 e você vai ver o que eu estou dizendo. Uma grande multidão seguia Jesus 3 dias, está no 8 de 1 a 3. Os discípulos não sabiam como fornecer os alimentos. Jesus chega para eles num determinado momento e diz, olha, essa multidão está me acompanhando aí faz 3 dias e eu não posso dispensá-los sem que eles possam ser alimentados. E aí os discípulos dizem assim, tá, mas Senhor, como é que a gente vai conseguir comida onde nós estamos? Onde é que nós vamos tirar alimento para tudo isso? E aí Cristo diz assim, olha, vocês não perceberam na outra oportunidade em que eu providenciei a multiplicação de pães e peixes, vocês ainda não entendem esta percepção? Vocês ainda não compreendem as maravilhas de Deus e como Deus atua?
como eu atuei em determinado momento para honrar e bendizer o meu pai, e ele alimentou pessoas, e hoje nós estamos com 4.000 aqui, vocês não colheram 7 cestos, vocês não tiveram, todos se fartaram, e o mesmo acontece aqui. No versículo 9, ele vai falar sobre isso, 8 e 9, versículo 8 e 9, de Mateus 8, 8 e 9. O povo comeu até se fartar, e juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. O 9, cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, foram todos, conforme Jesus pensou e imaginou, porque ele acreditou que não poderia dispensá-los, que no caminho eles iriam desfalecer. Veja que às vezes nós participamos de bênçãos de Deus, mas não compreendemos como Ele atua. Nós assistimos essas bênçãos e não compreendemos. A gente vai ver na sequência alguns detalhes. Jesus fala sobre o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus, nós vamos encontrar em em Marcos 8, de 11 a 17, e ele vai tocar no assunto do que nós falamos, fariseus, saduceus e herodianos. Cada um desses grupos, como eu disse, são grupos que tinham um poder religioso nas mãos ou um poder político. Mas eles eram, na verdade, um grupo com dificuldades, com devassidão, com dificuldades, por exemplo, com relação a como agir. Viviam como hipócritas, tinham a dificuldade que hoje nós encontramos, que é como eu disse, não importa onde nós estejamos, há dificuldades que nos acompanham, que nos seguem, né? E essas dificuldades trazem a questão da hipocrisia, que nós vemos em todo momento. Temos também corrupção, falsidade, devassidão moral, mundanismo e secularismo. Essa era a dificuldade que era enfrentada em Marcos 8, quando esse relato é feito. Por esses grupos que eram religiosos, que percebiam e compreendiam o Pentateuco. Cada um tinha, como eu já disse, uma percepção acerca de como a palavra deveria ser. Um mais radical, um outro mais liberal e o outro só politicamente. Veja que se você traz para os nossos dias, você vai ver uma situação distinta. Jesus Cristo, ao falar com eles, ele diz assim: olha, vocês estão me pedindo um sinal, mas nenhum sinal será dado, porque esse sinal seria o sinal de Jonas. E a dificuldade que está aqui é justamente essa questão do sinal de Jonas. O sinal de Jonas foi quando nós já devemos ter lido em algum momento sobre a história de Jonas. Jonas é chamado por Deus para ir a Nínive falar do Evangelho, pregar a redenção a estas pessoas. E aquela cidade então recebe a mensagem e há o arrependimento. Esta passagem nos traz uma percepção da morte e ressurreição de Cristo. É a alusão à ressurreição do Senhor Jesus. Então o sinal de Jonas nos traz a percepção sobre isso e nos faz entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja que às vezes nós enfrentamos muitas dificuldades por entender isto, para entender isto. Veja lá, vamos ler o que está em Marcos 8, 11 a 13. Marcos 8, de 11 a 13. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. 12. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. 13. Então se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Este sinal é o sinal específico da morte e ressurreição, da capacidade de estar com Cristo. Veja que quando falamos sobre essas maravilhas, entendemos que há uma diferença. Olha o que diz Mateus 12, 39 e 40.
Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Veja que este sinal traz uma diferença. E aí nessa sequência vemos aquilo que Deus avisa sobre o fermento dos fariseus. Fermento dos fariseus, você pode observar isto, principalmente no capítulo 8, de 14 a 21, mas especialmente o versículo 15. Olha o que diz o versículo 15: advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Herodes tratava de política. Fariseus e saduceus entendiam e eram líderes religiosos que, segundo a palavra de Deus, eram hipócritas, corruptos, de uma depravação moral incrível. Ou seja, tudo aquilo que Jesus trouxe para que mudasse essa percepção. Para mim e para você, hoje, nossos dias, é a mesma coisa. Quantos líderes nós temos hoje que se dizem servos do Senhor, mas que, se colocados à prova, não conseguirão andar. Se colocados à prova pela ação do Espírito Santo de Deus, irão literalmente sucumbir, porque não conseguem perceber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como nós vimos, o fermento é algo que pode transformar. O fermento é o símbolo de alguma coisa que pode mudar a minha percepção e a sua. Então eu e você precisamos nos afastar daquilo que nos afasta do Senhor, daquilo que não nos permite compreender a palavra de Deus em sua essência. Para isso eu e você temos que fazer, como eu já disse, aquilo que Davi relata: esconder a palavra dele no coração, depender do Espírito Santo de Deus para interpretá-la, para entendê-la, porque Ele é aquele que me dá discernimento, e eu posso caminhar através dessa percepção. Depois, seguindo esta mesma linha, e falando ainda sobre o sofrimento, a questão de Pedro, ele fala sobre a confissão de Pedro, a sua morte e ressurreição. Ele diz: é importante que o Filho do Homem seja levado e morto, para que o 3º dia ressuscite. E aí ele pergunta para aqueles servos assim: vem cá, quem dizem que eu sou? E aí os discípulos dizem, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és profeta. E aí ele pergunta: e vocês? O que vocês dizem? O que vocês pensam? O que vocês dizem sobre mim? E aí Pedro faz uma confissão. No versículo 39, se eu não estou engasgado, e às vezes eu me engasgo com facilidade. É mais ou menos assim. Veja, a confissão de Pedro é algo totalmente distinto. Está lá no versículo 38. Então ele chamou a multidão e disse assim: não, no 38, perdão, não é nada disso. Voltemos. 31 a 33. Quando ele repreende Pedro, e aí tem lá assim, ó: e ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e disse, repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, você não pensa nas coisas que são de Deus. Veja que quando nós falamos sobre a ação de Deus, quando nós falamos sobre esta forma, ele diz exatamente assim, lá no versículo 8, no capítulo 8, no versículo 29. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E aí a resposta de Pedro é a sua confissão: tu és o Cristo. Em outra versão, tu és o Cristo, na verdade, em Mateus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo diz assim: olha, bendito sejas, porque você verificou, analisou e entendeu, não as coisas terrenas, mas aquilo que o Pai me enviou a fazer.
essa realidade está para mim e para você. Nós precisamos compreender o que Cristo vem transmitindo na sua mensagem desde a época dos discípulos até hoje. Eu e você precisamos compreender que o Filho de Deus foi enviado a nós, a sua palavra foi enviada a mim e a você para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Eu e você precisamos entender, não uma palavra que nos afaste, que nos tire dessa percepção espiritual. Existe algo em especial que a palavra de Deus traz. Ela é nascimento, morte e ressurreição de Cristo, em meu nome e em teu nome, por mim e por você. O sangue dele é vertido para que eu e você entendamos que ao terceiro dia ele ressuscitou, e não há nada que leve a mim e a você à presença de Deus que não seja o próximo Jesus, o próprio Jesus, perdão. Jesus é o único caminho, verdade e vida, é o que a palavra nos garante. Então, esta deficiência, esse detalhe, Marcos então diz para nós assim: olha, tem tudo isso, mas tanto eu quanto você, sendo religiosos ou não, precisamos fugir da tradição, compreender a essência da palavra e vivê-la em sua essência, e permitir que essa palavra dentro do nosso coração, lá no íntimo do nosso ser, e isto fará a diferença. Uma outra coisa que ele traz aqui é para nós entrarmos já no derradeiro dessa nossa palavra sobre Marcos 8. Marcos 8, 34 a 38. O discípulo deve tomar diariamente a sua cruz. Olha o que diz lá no versículo 34. Versículo 34 diz: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por mim, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. 36, desculpe. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele pergunta. Esse é Jesus perguntando para mim e para você. O 37. Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Jesus deu a sua vida por mim e por você. E ele diz assim, ó: negue-se. Deixe as questões que você acredita serem verdade, porque sobre Deus o que eu aprendo, a Bíblia diz que eu enxergo Deus meio que por espelho. Nós não o conhecemos face a face. Vai chegar um momento na glória em que nós o conheceremos como Ele nos conhece, porque Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã, te conhece antes mesmo de você nascer, antes da sua formação. Mas nós não temos essa capacidade. E Ele diz, olha, para que você compreenda isso, não tem curso de teologia, não tem capacidade humana que faça isso. Mas você precisa entender que quando você nega-se, quando você abandona as questões da alma, os teus desejos, os teus anseios, e permite que o meu evangelho de Jesus adentre no seu coração, ele entra pela ação da palavra, do Espírito, penetra na divisão da alma e do Espírito, e te ensina, te dá entendimento. Isso não é simplesmente uma palavra. E aí você aprende a soberania de Deus e o senhorio dele. Quando eu e você entendemos isso, nós somos discípulos, mas somos discípulos como Cristo a quem servimos. Jesus Cristo, quando se entregou, ele olhou para o Pai e disse, Senhor, o que for preciso eu faço, Pai. E ele só disse, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas na verdade, cumpra-se a sua vontade. Ele humilhou-se na condição que ele tinha, chegou à condição de servo, e servo foi a morte de cruz. O sangue dele foi vertido, é o Cordeiro Imaculado, para que eu e você tenhamos acesso ao Pai. Para que eu e você compreendamos que precisamos, com a nossa vida, o nosso íntimo no ser, viver estes princípios e a palavra de Deus. O próprio Verbo veio
e mostrou para mim e para você quais são os princípios de vida que nós precisamos ter. Estes princípios, eu e você, encontramos não só em Marcos, mas em toda a sua palavra. E Davi diz assim: esconde no coração, deixa que ela opere pela ação do Espírito e possa te ajudar a entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade que eu, que sou teu Pai, teu Criador, o advogado que hoje intercede por nós, mas aquele que vai nos receber na presença e hoje está à direita do Pai, nos aguardando. Que eu e você entendamos que essa palavra são os princípios e instrumentos para que eu e você sigamos e possamos levar este evangelho a outras pessoas que ainda não ouviram falar. É com o conhecimento e o entendimento que eu e você tivermos que este evangelho vai mudar pessoas. Aprove a Deus que pela loucura da pregação, eu e você conheçamos Cristo e possamos anunciá-lo com a nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra adentre no seu coração e que tudo aquilo que a palavra de Deus coloca, não só em Marcos, mas em sua plenitude, possa encontrar morada na sua vida pela ação do Espírito. E você possa, assim como eu, caminhar na presença de Deus para crescer de glória em glória e louvar ao Senhor em plenitude, em espírito e em verdade. Deus abençoe. Aleluia. Essa graça imerecida através da palavra do Ícaro. Esse Jesus o Cristo, que um dia morreu por nós, nos amou tanto e recebemos essa graça. Aleluia. Que você possa, meu querido, ter um início de semana debaixo dessa graça e de boas notícias. Louvemos a nosso Deus. Deixou o céu pra me salvar. Pagou o que era meu, sangrou, morreu em meu lugar. O Filho ao Pai voltou e assentado à sua destra hoje está. Deixou o Espírito e prometeu que um dia virá me buscar. Oh, quanto amor se entregou, meu Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é melhor que a vida. Eu não sei viver sem ti. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é melhor que a vida. Eu não sei viver sem ti. Humilde. Humilde ele se fez, deixou o céu pra me salvar. Pagou o que era meu, sangrou, morreu em meu lugar. Somente Filho, o Filho ao Pai voltou e assentado à sua destra hoje está. Deixou o Espírito e prometeu que um dia virá me buscar. Só o amor, oh, quanto amor se entregou, meu Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é melhor que a vida.
vida. Eu não sei viver sem ti. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é melhor que a vida. Eu não